Vamos lá estudar o último governo da ditadura militar. Olha só, né? Depois do fim do início, meu Deus, depois do fim do governo Geisel, né, a gente vai ter uma disputa, né, uma disputa entre generais, entre pessoas aí do exército, né? O João Figueiredo pela Arena irá disputar contra, né, o general Euler, né, que seria apoiado pelo MDB, a oposição, né? E o general Euler vai perder e a gente vai ter então o João Figueiredo, que vai governar de 1979 a 1985. Tá bom, galera? O que que vai acontecer? O último governo militar é de um carinha da Sorbonne, né? Lembrando que quem são os caras da Sorbonne? Castelo Branco, apesar, né, de ter feito tudo que ele fez, o Costa e Silva e o Médici, eles são da linha dura, e aí depois, né, volta para a Sorbonne, então é mais ou menos assim, ó, Sorbonne, linha dura, Sorbonne, né, e aí termina com Geisel e Figueiredo sendo da Sorbonne, tá? E a gente vai ter então uma mudança, né, na política externa estadunidense que com o governo Jimmy Carter deixa de apoiar, né, as ditaduras militares na América Latina. Depois o Ronald Reagan assume, mesmo com um discurso super contra, né, a enfim, a União Soviética, né, ele que vai iniciar a Segunda Guerra Fria, mas ainda assim a gente vai ter um desgaste tão grande da ditadura que nem vai ter mais como apoiar, não vai ter mais como, né, ir para frente essa situação. Então a gente vai ter sim, né, esse super desgaste da ditadura, levando então ao seu fim em 1985. Né? O João Figueiredo vai ser eleito aí, né, que vai prometendo entregar, né, a democracia no fim de seu governo. Ele que então terminaria, né, concluiria o processo de abertura, tá? Essa abertura que tinha sido promovida pelo gás, né, como lenta, gradual e segura, e realmente foi bem lenta, né? E aí o que que vai acontecer? Me fale sobre a economia do Figueiredo, Bruno. A economia do Figueiredo tá complicadíssima, tá? O Figueiredo herdou a crise do Geisel, que tinha herdado o início da crise do Médici, com a crise do petróleo de 1973, da Guerra do Yom Kippur. A gente vai ter outra crise do petróleo, da Guerra Irã-Iraque, né, ao longo da década de 80, tanto que, né, a gente vai ter esse período sendo conhecido como a década perdida. A década de 80 é conhecida como a década perdida, uma década onde o Brasil vai se afundar em dívida externa, super juros, ou crescimento do custo de vida, ou a economia tá um caos, tá? Tá bem triste a situação, tanto que o Figueiredo ele vai criar o terceiro PND, terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, né, onde ele tentaria combater a inflação, combater a dívida externa, né, tentar pagar essa dívida externa gigantesca, né, e também ele promoveria a continuação do pró-álcool, né, tentando melhorar a situação brasileira frente às crises do petróleo. Beleza? Só né, de todas essas coisas que ele fez, combate à inflação, combate à dívida externa e pró-álcool, só o pró-álcool deu certo, tá? O combate à inflação não rolou, a dívida externa aumentou e o Brasil vai para a década de 80 ferrado, né? E com uma situação terrível. Depois a gente vai ter a gente vai ter o FMI, né? A gente vai ter alguma situação ali no FMI, então bem triste a nossa situação econômica no governo Figueiredo, tá? E a gente vai ter então, né, o Proálcool dando certo a médio prazo, tá? Vai dar um pouquinho certo aí, mas também não vai resolver a economia do Brasil toda, né? E aí a gente vai ter, né, nesse cenário de desgaste econômico, somado ao desgaste político de um governo autoritário, repressor e tudo mais, a gente vai ter em 1979 um dos episódios mais engraçados da história da ditadura, né? Que foi a Novembrada, que vai acontecer em 1979, tá, galera? O que que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui em Floripa, minha cidade, né? Minha cidade natal, na real, não, eu nasci em São José, mas eu sou florianópolitano desde que eu me conheço por gente. Então aqui em Floripa vai acontecer o seguinte, né? A gente vai ter aí a construção de uma homenagem durante o governo Figueiredo pro Deodoro não, desculpa, pro Floriano Peixoto, né, que foi um puta de um ditador que assassinou muita gente na ilha de Atomirim, que fica aqui em Floripa. Ou seja, né, um ditador sendo homenageado dentro da ditadura. Os estudantes da UFSC ficaram malucos, né, a Universidade Federal de Santa Catarina. Isso não pode acontecer, a gente não quer, né, e a gente vai ter então uma super mobilização. O Figueiredo vem para cá, né, para fazer aí sua propaganda, enfim, para fazer seus compromissos governamentais. E aí já viu, né? Foi a loucura, né? A gente vai ter ele
aí discursando na frente do Palácio Cruz e Souza e o povo gritando, né? Ê, Figueiredo, vai tomar no, né, naquele lugar, né? A gente vai ter, além disso, né, a galera chamando ele de filha daquilo, né? Então, xingando a mãe do Figueiredo, até que o Figueiredo ele fica, né, muito puto, o coro tava tão alto que ele não conseguia falar, ele decide descer do palanque, né? E ele vai lá gesticular com a povo. Ah, não chama minha mãe disso. Vocês não podem chamar a minha mãe disso. Minha mãe é uma mulher honrada, né? E aí o Figueiredo lá fazendo, né, gesticulando e gritando com o povo. Inclusive aqui uma imagem do Figueiredo no meio de todo mundo, né, do tumulto, né? E aí ele faz um gesto, ele faz esse gesto aqui. E aí o povo fica, ah, como é que ele faz esse gesto? Né? E aí a galera começa a ir pra cima do Figueiredo, né? Daí foi uma quebraceira, né? Teve um taxista que deu um tapa na cara dele, né? A gente vai ter destruição de monumento militar nesse momento, né? A galera na Praça 15 tudo quebrando, né? As coisas. A gente vai ter criança tacando ovo do alto, né? Inclusive meu pai tava lá tacando ovo, coitado, nem sabia o que tava fazendo. Tava tacando ovo lá do alto do bagulho. Então um tumulto generalizado. Figueiredo levou um tapa na cara, levou ovo na cara, levou... Foi uma loucura, uma quebraceira total. Episódio este conhecido como Novembrada em 1979, tá bom, galera? Então foi um momento interessante da história, né, desse país, beleza? Além da novembrada, né, e o Figueiredo volta pra casa acuado, triste, né? Pô, chamaram minha mãe daquilo, não pode, né? E aí a gente vai ter o Figueiredo em 1979 mesmo, né, lançando a lei de anistia. Isso daqui é um dos pontos principais, né, da ditadura militar. A lei de anistia, que então perdoaria presos políticos e exilados, pessoas que não podiam ficar no Brasil por serem taxadas de comunistas, socialistas e assim por diante, tá? A gente vai ter nesse momento a volta de vários artistas e políticos ao Brasil, como por exemplo Leonel Brizola, né, um dos líderes do depois PDT. A gente vai ter aí o Fernando Gabeira, Raul Seixas voltando, Chico Buarque, né, o carinha aí da Afasta de Mim Esse Cálice, Caetano Veloso, né? Então várias, né, pessoas famosas, conhecidas voltando do exílio, tá? Mas a lei de anistia, ela não foi considerada, né, ampla, geral e restrita. Ela foi considerada conservadora. Aqui uma manifestação, né, pedindo a anistia ampla, geral e restrita, mas ela foi considerada uma anistia, uma lei de anistia conservadora. Por quê? Porque ela perdoou todos os militares, inclusive a galera que torturou. Torturadores foram perdoados pela lei de anistia. E além disso, a gente vai ter os ativistas que pegaram em armas, a galera do movimento revolucionário de outubro, a galera da guerrilha do Araguaia, essas pessoas que pegaram em armas são consideradas terroristas e não foram perdoadas, né? Então a gente vai ter aí uma anistia meio esquisita, né? Uma anistia aí criticada por muitos, tá? O que que vai acontecer? Em 1979, o Figueiredo, né, levou um tapa na cara e acordou pro mundo, né? Porque vai fazer um monte de coisa. Em 1979, a gente tem o fim do bipartidarismo. Bruno, quando que começam a ter partidos de novo no Brasil? 1979, acaba a Arena e acaba o MDB também, a gente vai ver por quê. Tá? A gente vai ter então, nesse momento, o surgimento de novos partidos, tá? Bruno, para onde foi a Arena? A Arena foi para o PDS, o Partido Democrático Social. Bruno, eu quero saber que partido que hoje é o PDS, porque não existe mais PDS, não é? Isso, não existe mais PDS. O PDS hoje chama-se Progressistas, PP, tá? É claro que o PP ele teve né, foi mudando de nome com o passar do tempo, mas hoje em dia, né, as origens do PP é do PDS, tá, galera? Então, Progressistas é o Partido Democrático Social de hoje em dia, tá? É claro que muita coisa mudou, né? Por exemplo, a gente não vê mais, pelo menos explicitamente, né? Claro que às vezes a gente tem alguma coisa desse tipo, o apoio, né? A censura, o apoio ao AI-5, né? Pelo menos a gente não vê mais isso no PP, né? O que mais a gente vai ver, né? Dentro do PDS vai surgir o PFL, tá? Que seria então o Partido da Frente Liberal, que com o passar do tempo vai mudar de nome também, tá? A gente vai ver aí o Movimento Democrático Brasileiro, né, mudando de nome, que vai então formar o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que depois muda para MDB de novo, tá? Recentemente, e a gente vai ter então, né, esse partido mais de centro, né? Esse partido que era, né, a principal oposição à ditadura antes do fim do bipartidarismo, agora ele vai formar então um partido de centro, tá?
O PMDB é interessante a gente ressaltar que em 1988 ele vai se dividir e a gente vai ter o PMDB e o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, tá? A gente vai ter também formação de partidos de esquerda, como por exemplo o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que seria então o partido aí do Leonel Brizola, tá? A gente vai ter também o PTB, não confundir com o PTB lá da era Vargas, porque esse PTB é um pouco diferente, tá? Apesar de ser uma parente do Vargas que vai fundar esse partido, mas a gente vai ter aí, né, algumas prerrogativas diferenciadas, tá? Então o Partido Trabalhista Brasileiro não é mais o mesmo, tá? Vai ter algumas mudanças, inclusive hoje em dia o PTB tá bem diferente do que era o PTB da era Vargas, tá? E é claro, a fundação do PT, o Partido dos Trabalhadores, que na época era um partido assim de uma libertação, né? Um partido que comunicava-se com o povo, um partido aí que defendia a causa sindicalista dos metalúrgicos, dos operários, né? E era um partido que unia muitas pessoas, inclusive da igreja, olha só que doideira, né? Um partido aí da igreja de esquerda, né? Então um partido aí que promovia, né, o fim da desigualdade social, melhores salários, melhores condições de trabalho para os operários, enfim, todas aquelas coisas que a gente já conhece, tá bom? Enfim, temos agora o fim do bipartidarismo, mais partidos, maravilha. E, Bruno, tá acabando a ditadura então, não é? Sim, a ditadura está acabando. E sabe quem que não tá gostando? Exatamente, a linha dura. E aí a gente vai ter a linha dura promovendo em 1981 o atentado do Rio Centro. Bruno, o que que foi o Rio Centro? O Rio Centro era tipo uma convenção, uma festa, né? Que iria acontecer aí, reunindo grandes vozes, como por exemplo Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Que iriam fazer uma festa no Rio de Janeiro. O que que foi a ideia da linha dura? Nós vamos plantar uma bomba dentro do Rio Centro e vamos culpar os comunistas? Ha! Né? E aí eles queriam então explodir uma bomba dentro do Rio Centro, culpar os comunistas e então voltar ao controle do regime civil-militar. Só que a bomba que eles estavam levando para o Rio Centro explodiu no carro deles, né? E aí vai ser uma vergonha generalizada, né? A Sorbonne vai ficar toda envergonhada, né? O Brasil vai ficar revoltado com essa situação. Como assim, velho? Vocês querem matar a gente e colocar a culpa nos outros? Vocês são desgraçados, é isso que vocês são, né? E a gente vai ter então, né, todo esse movimento do atentado do Rio Centro, tá? Em 1982, a gente vai ter finalmente, né, eleições diretas para governador depois de muito tempo, tá? Onde o PDS a gente vai ter eleições para a Câmara dos Deputados também, e o PDS vai perder maioria na Câmara. Olha só que doideira, né? Mas vai manter a maioria no Senado, é claro, por conta dos senadores biônicos, né? Um terço por conta lá dos pacotes de abril do Ernesto Geisel, um terço dos senadores eram indicados e não eleitos, né? Indicados pelo presidente, indicados pela alta cúpula da ditadura militar, tá? Mas os governadores, olha só que interessante, né? A gente vai ter a oposição vencendo em 10 estados, né? E o PDS aí vencendo em 12, né? O PDS que é o filho da Arena, né? A Arena que seria então a Aliança Renovadora Nacional, aquele movimento super ditatorial, né? Aquele partido da ditadura, o partido dos presidentes da ditadura. Beleza? O que mais vai acontecer, Bruno? Tem mais coisa para acontecer, meu filho? Tem sim, tem. Em 1983 a gente vai ter, né, o movimento das diretas já começando a crescer, se expandir, se enraizar no meio da população. O povo já não aguentava mais, né, a ditadura, a repressão, tudo aquilo. A crise econômica estava triste e a gente vai ter então o povo querendo democracia de uma vez por todas. Nós não aguentamos mais, a gente quer votar em um presidente que resolva nossos problemas, a gente não quer mais vocês, ditadores, tá? E a gente vai ter então esse super movimento do Direta Já, que vai unir o Brasil. Cara, não tem liberal, esquerda, centro-esquerda, centro. Não, é o Brasil todo contra a ditadura. O Brasil todo se uniu, né, nesse movimento de Direta Já, querendo a volta da democracia e o fim do governo do João Figueiredo, tá? O que, que vai acontecer, né? A gente vai ter aí tramitando no Congresso a emenda Dante de Oliveira, né? O que, que essa emenda traria? Ela traria o voto direto do povo nas próximas eleições. O povo poderia votar no presidente, tá? Então, a gente teria, né? Quem propôs essa emenda foi o deputado Dante de Oliveira, por isso que ela tem esse nome, tá? E a gente tem então esse boicote, né? Onde os políticos ligados ao regime, né? A galera que era da Arena, que foi pro PDS, tá? Essa galera não apareceu para votar. Então a gente não teve votos suficientes a favor da emenda Dante de Oliveira e, portanto, as eleições de 1985 permaneceram indiretas, né? Ou seja, o presidente seria eleito pelo Congresso e não pelo povo. Tá bom, galera? Então, bem triste aí, né? A galera aí, direta já,
e a Dante de Oliveira não passou. Foi uma frustração nacional, tá? Mas em 1985 a gente teria então as primeiras eleições pós-ditadura. Ê, coisa linda! E o Congresso então iria escolher o presidente da República, né? Onde a gente teve então a eleição da redemocratização. Quem foi escolhido? Tancredo Neves. Infelizmente, né, teve o seu falecimento e quem assumiu foi o vice José Sarney, tá? Mas isso é tema, é claro, da próxima aula da redemocratização da nova república, beleza? E aí, né, muita gente se pergunta qual foi, né, o saldo da ditadura? A ditadura aí que durou 21 anos, de 1974 a 1985, o que ficou de consequência para o Brasil da ditadura? O Brasil até hoje, eu vou confessar para vocês, não conseguiu se livrar totalmente, né, do legado da ditadura militar, tá, galera? A gente teve aí, é claro, coisas mais diretas, como por exemplo a década perdida, né, que foi uma crise, uma recessão econômica triste, né? A gente vai ter o aumento da concentração de renda, o povo, né, muitos pobres e poucos ricos, né? A gente vai ter o aumento do desemprego, que por mais que tenha, né, sido tentado revitalizar, né, com obras faraônicas, mas ainda assim não foi o suficiente, o desemprego aumentou muito, a gente vai ter o aumento da dívida externa, o aumento da inflação, tudo isso dentro daquele contexto de década perdida, e o principal legado, né? Milhares de mortos, né, pela ditadura militar, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram expulsas do país, né? A gente vai ter milhares de desaparecidos, né? Pessoas que foram torturadas, pessoas que sofreram com o estado de exceção do regime civil e militar. Tá, galera? E é exatamente por conta do estado de exceção praticado no regime civil e militar que eu não tenho medo de chamar esse governo de uma ditadura militar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado seus estudos. Te vejo numa próxima oportunidade. Curte, comenta, compartilha o vídeo, adiciona os favoritos, né? Deixa o teu feedback aí nos comentários. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né? As notificações são importantes para você saber quando que vai ter conteúdo novo. E te espero numa próxima. Valeu, galera. Beijão. Até mais.